Bem, recentemente eu li uma novela chamada Secrets of Silent Witch, que simplesmente me hipnotizou. Tipo assim, foi um final de semana inteiro só lendo isso. Aí você fala, pô, só um final de semana inteiro? Aí eu digo, um final de semana inteiro porque acabou. Tipo, só tinha 2 volumes, de novel e foi 2 volumes que eu li, tipo, um brau. Cara, muito impressionante. Muito boa a novel, principalmente que, tipo, é uma novel que não para. Também tem o fato, às vezes, dá pra se considerar que o fato de eu ter gostado tanto, talvez seja o fato de eu ter lido sem parar muito, tipo, literalmente uma leitura contínua e muito envolvida no que estava acontecendo, nos acontecimentos. Mas, de qualquer forma, estou aqui pra falar dessa novel, Secrets of a Silent Witch. Silent Witch, porque a nossa protagonista, essa aí da capa, Monica Everett, ela é a Silent Witch, a bruxa silenciosa. Ela ganhou esse título quando ela se formou na escola de magia e tal, e passou, depois de alguns testes, ela se tornou uma dos 7 sábios. Os 7 sábios nesse mundo de Secrets of a Silent Witch basicamente os top magos do reino. E ela conseguiu isso aos 15 anos, ganhando, obviamente, o status de pináculo do gênio, gênia da magia. E não só isso, ela conseguiu com 15 anos, ela fez o impossível. Ela conseguia usar magia sem resetar o encantamento, que obviamente é a norma e que que é a norma nesse mundo, cujo qual ninguém consegue romper, fora ela, a Mônica. E aí finalmente vamos para o personagem. Ela conseguiu fazer isso através da timidez. A Mônica, a nossa protagonista, ela é uma garota muito tímida que simplesmente tem vergonha até de falar, e por isso ela, depois de muito esforço e prática, ela, além da questão dela ter já um dom pra magia, as qualidades necessárias pra ser um bom mago nesse mundo, ela também conseguiu, por meio da sua timidez, agora produzir magias sem necessariamente recitar as magias. Então, finalmente vamos pra história. Secrets of a Silent Witch se passa em um mundo de dragões, basicamente, dá pra dizer. É um mundo mágico de dragões, onde obviamente a gente tem esse reino onde tem 7 magos. 7 magos fodões, 7 magos principais fodões nesse reino. E dentro deles tá a nossa protagonista, a Mônica. A Mônica, ela é uma garota, obviamente, como eu disse, muito tímida. E até por isso ela não participa de eventos na corte. E sempre que ela tem que aparecer, tipo assim, por questões obrigatórias, de que ela tem que aparecer por questões oficiais, ela vai sempre usando um hobby de modo que sua cara inteira fica tampada, ou seja, ninguém conhece o rosto dela. E ela também não fala, então, em público. Então, ela é um mistério. E ela, no início da história, ela tá morando fora da cidade, tipo assim, lugar bem recluso, onde ela fica só fazendo cálculos de matemática e tal, estudando matemática, magia, fazendo novas fórmulas mágicas, novas fórmulas matemáticas, que ela gosta muito de matemática. E nisso vem um outro dos 7 sábios, chamado Luiz, que é o mago da barreira, basicamente porque ele é bom em fazer barreiras. E ele chega assim: ei, Mônica, já que você não faz nada, é porque, tipo assim, como ela é essa figura toda reclusa, que não participa de eventos, e por ficar sempre num cantinho, não falando nada, quase nunca recebe tarefas ou faz tarefas, ele chega assim: ei, Mônica, preciso da tua ajuda. Tá vindo uma raid de dragões ali, arrumar aquele território ali, e eu preciso que você lide com isso, já que eu já tô lidando com alguns dragões ultimamente e você ainda não fez nada. Eu preciso que você lide com aqueles dragões. Aí a Mônica, ok, vou lidar com os dragões. Aí ela vai lá, mata os dragões e foda. Aí então esse Luiz, o mago da barreira, ele chega novamente: ei, Mônica, outra tarefa pra você, já que não posso deixar você aqui moscando sem fazer nada. Seguinte, o rei, ele me passou uma tarefa, que é a seguinte: proteger o segundo príncipe, que tá estudando atualmente na Academia Real. Eu tentei fazer uma joia, assim, um amuleto mágico pra proteger aquele moleque, aquele garoto. Porém, aquele garoto simplesmente quebrou o amuleto, assim, que eu entreguei. Tipo assim, pouco depois que eu entreguei. Ou seja, tá foda proteger aquele garoto. Por isso eu preciso que você... então eu preciso proteger ele, só que não tem como eu proteger, já que, obviamente, eu sou um mago
mago muito conhecido, não dá pra eu ficar perto dele, e ele não quer eu perto dele. E eu já tentei mandar alguns aprendizes meus pra ficar vigiando ele, só que o garoto na hora bate o olho e fala assim, ó, sei quem é você, te reconheço. E obviamente ele fica evitando ou não quer infernizar a vida deles. Então eu preciso de você. Basicamente por quê? Porque como você é a garota reclusa que não aparece nunca fala nada, e pouca gente sabe sua cara, você é a pessoa perfeita pro papel. Eu preciso que você entre na academia. Como eu disse, a Mônica, ela é jovem, ela tem atualmente 17 anos, ela se tornou um dos 7 sábios aos 15, obviamente mostrando o quão foda ela é, quão prodígio ela é. Eu preciso que você, já que você é jovem, entre na academia real e fique lá vigiando e protegendo o príncipe. Aí a Mônica, foda, tem que fazer, né? Aí ela entra na academia real, nessa academia real pra proteger o príncipe, com a desculpa de que ela é filha adotiva. Obviamente ela vai usar um nome falso, dizendo que ela é a filha adotiva de um nobre daquela região onde ela matou os dragões. Aí, nisso vai desenvolver vai seguir a história. O primeiro volume, ele vai trabalhar basicamente com um acontecimento onde alguém tentou assassinar o príncipe, e segundo, o contador, o segundo príncipe, ele é presidente do conselho estudantil da Academia Real. E no momento que a Mônica chega na escola, tá rolando um problema em que o contador, o tesoureiro, vou falar bem, o tesoureiro do conselho estudantil foi pego fraudando e roubando o dinheiro do conselho estudantil. Então, o primeiro volume ele vai rodar em cima desses dois tópicos. Primeiro, uma tentativa de assassinato ao príncipe, e segundo, o fato desse roubo do tesoureiro. A Mônica, ela se aproxima do príncipe, obviamente tudo muito sem querer, pelo fato dele suspeitarem dela de ser assassino, já que um aluno entrando no meio do ano não é comum, e principalmente pelo fato de estar rolando, ter rolado essas tentativas de assassinato. E depois disso, a Mônica ajuda eles a descobrir quem era o assassino, e depois disso depois de outros processos, ela consegue finalmente, o príncipe, meio que por uma personalidade meia de bora jogar, eu tô vendo que essa garota é estranha, mas não sei o que ela é, então, e ele reconhece que ela é boa em matemática, e já que estão sem tesoureiro no momento, pega ela pra ser a tesoureira. E segue história com esse conflito, além do assassinato, a questão do assassinato, e do tesoureiro que tava roubando. Tipo, tá roubando pra quê? Agora onde é que tá indo dinheiro? Tipo, esses pontos. Aí tem um segundo volume, onde a gente vai trabalha outra tentativa de assassinato ao segundo príncipe. O ponto a novela é muito boa. Apesar de ser uma história de fantasia, mexe muito pouco com a própria magia, tipo, tem muito pouca magia, isso já é um elemento que prova que a história é boa. Geralmente a maioria das histórias de fantasia, o uso de muita magia, poderzinho, plim-pim-pim, geralmente me soa um pouco como um certificado de uma história não tão eficiente. Não que isso seja uma regra, mas geralmente uma coisa que eu já notei é que histórias de fantasia que usam pouca desse elemento fantástico tendem a ser melhores do que histórias de fantasias que não se contém nem um pouco no uso desse elemento fantástico. É claro, tem as exceções. Por exemplo, que eu vou falar algum dia, um mangá chamado Tongari Bushu no Atelier. Já falei nele muito tempo atrás, e um dia eu ainda vou falar sobre ele, que é simplesmente la creme de la creme, la prime de la prime, uma das melhores fantasias que eu já, tipo assim, lindo. Tipo assim, Tongari Bushu no Atelier, o Atelier do Chapéu de Bruxa, é o nível de, tipo assim, quando eu tava lendo, uma hora eu falei assim, bora só recomeçar? Eu parei, eu tava lendo, eu falei assim, bora começar a ler tudo do início de novo, porque é bom. Tongari Bushu no Atelier, o Atelier do Chapéu de Bruxa, é muito bom. Do estilo que, tipo assim, a arte é linda, a história é excelente. Um dia eu vou falar de Tongari Bushu no Atelier. E principalmente, existe um mistério, duas coisas te prendem. O mistério que a história levanta sobre a protagonista, quem é porque um grupo lá de feiticeiros está tão interessado na protagonista, sendo que ela é só uma garota comum, até onde a gente sabe, porque eles estão tão interessados, os vilões estão tão interessados em levar a protagonista pro mau caminho. E o segundo que envolve tanto Tongari Bushu no Atelier, é
o sistema de magia, que é simplesmente fantástico. Mas voltando a Silent Witch, Silent Witch vai trabalhar em cima disso. Tipo assim, a Mônica, a protagonista Mônica, ela sendo ultra tímida e por isso tendo muita dificuldade em exercer seu papel de proteger e manter o olhar sobre o príncipe. Na verdade, a maioria vários momentos, o príncipe é que protege a Mônica. E por outro lado, a gente vai ter esse outro lado da Mônica. Tipo, se um lado a gente tem a perspectiva Mônica estudante, que é a garota tímida e tal, e outra a gente vai ter a ação da Mônica como a Mônica Everett, a Silent Witch, a dos Sete Sábios, que vai investigar coisas e vai executar ações em prol de cumprir seu trabalho como membro dos Sete Sábios, que é literalmente a conclusão do volume 1. Então, fica aí minha fala, não vou me prolongar. Leiam Secrets of a Silent Witch, novel linda, perfeita. Esperando ansiosamente o terceiro volume.